Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da situação em torno da possível retirada do passaporte do Eduardo Bolsonaro e também a suspensão dele como deputado pelo Conselho de Ética, né? A gente falou que a esquerda está muito animada com isso, queria muito fazer isso, mas eu acho pouco provável que isso resulte em alguma coisa. Porque a esquerda simplesmente não tem força no Congresso para, por exemplo, caçar o Eduardo Bolsonaro por isso. Nem tem motivo, na verdade. Agora, o grande problema é que eles jogaram isso para a PGR, para o Alexandre de Moraes, e aí o Alexandre de Moraes, embora também não tenha motivos jurídicos para caçar o passaporte do Eduardo Bolsonaro, vocês sabem, o Alexandre de Moraes já não está nem aí para a lei, não está nem aí para a Constituição, para devido ao processo legal. Se for interessante do ponto de vista político, ele vai lá e faz, né? Vamos entender esse caso aqui, quais são as nuances que tem nessa história. Como eu falei para vocês, eu acho que isso é só uma ameaça vazia. Porque a verdade é a seguinte, se eles estão achando que tirar o Eduardo Bolsonaro dos Estados Unidos vai ajudar alguma coisa a causa deles, certamente não. No final das contas, não vai. Agora, a expectativa deles é justamente que o Eduardo Bolsonaro fuja para os Estados Unidos e aí eles possam dizer que, tá vendo, empreendeu fuga. Empreendeu fuga. É sinal de culpa. De novo, todo esse processo é muito mais político do que jurídico. Do ponto de vista jurídico, lógico, não tem nenhum sentido isso que eu falei. Mas do ponto de vista político, né, faz sentido, né? Vou dizer, os jornalistas todos vão falar, tá vendo? Ele fugiu, é porque tem culpa e não sei o que lá. Não, ele fugiu porque ele está sendo perseguido, né? Essa notícia foi sugerida por Mamarov, Jeep, carro de esquerdista e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, é muito importante, portanto, lembrar que são duas ações contra o Eduardo Bolsonaro, né? O pessoal está muito sentido porque, como eu já expliquei para vocês, furou a bolha do Xandão, o Xandão já está desesperado por aí, e estão querendo achar um culpado que vai resolver o problema do Xandão? Não, não adianta, mesmo que tirem Eduardo Bolsonaro, as ações lá nos Estados Unidos vão continuar, aliás, vão ficar piores ainda. O esforço do Alexandre de Moraes e da esquerda brasileira é para tentar salvar a bolhazinha. Quem ainda está na bolhazinha, não continuem aí, companheiros, vai dar tudo certo no final. A gente vai prender o Eduardo Bolsonaro e vai dar tudo certo no final. Só está tendo esse problema porque o Eduardo Bolsonaro está fazendo coisas lá no Congresso americano. Sendo que é mentira, né? Eu diria que o Paulo Figueiredo é muito mais ativo lá junto com os congressistas americanos até do que o Eduardo Bolsonaro no final das contas. Então, assim, não vai mudar nada, mas essa é a estratégia. Tem duas linhas de ações da esquerda aqui. Uma delas é caçar o mandato do Bolsonaro no Conselho de Ética da Câmara por falta de decoro parlamentar. Então, segundo o Luiz Eduardo Cardoso, que é ex-ministro do Lula, é lógico, esquerdista, José Eduardo Cardoso, que é esquerdista, falou que não, que já está configurada a quebra de decoro parlamentar, porque ele se enquadra no Código Penal, artigo 359, letra K. Vamos entender isso aqui? Que diabo é isso, né? Então tá aqui, ó, artigo 3, o Código Penal brasileiro, artigo 359-K. Entregar a governo estrangeiro ou a seus agentes ou a organização criminosa estrangeira, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, documento ou informação classificados como secreto ou ultra-secreto no termo da lei, cuja revelação possa colocar em perigo a preservação da ordem constitucional e soberania nacional. De novo, isso aqui é uma coisa extremamente ampla, mas repara, qual que é o documento ou informação secreto ou ultra-secreto nesse caso? Porque tudo que o Eduardo Bolsonaro revelou lá nos Estados Unidos são as coisas que já são públicas, né? Já tem informações públicas de um monte de situação lá, não tem nada que ele tenha colocado que é uma informação privada, que seja uma coisa secreta, que seja um documento classificado do Estado brasileiro, né? As informações que estão sendo tratadas lá são todas públicas, né? A censura do Alexandre de Moraes, as ações que ele tem tomado contra o pessoal do 8 de janeiro, tudo isso são informações públicas, então não tem nada secreto que ele teria feito aqui. É lógico que esse tipo de artigo ele veio da Lei de Segurança Nacional, exatamente, né? E é o que eu falo para vocês, usavam muito esses artigos da Lei de Segurança Nacional lá na época da ditadura militar brasileira. Depois disso, ninguém ousava botar gente nisso daqui, justamente porque fica parecendo coisa de ditador. Quando é que voltaram a usar a Lei de Segurança Nacional? Agora com o Alexandre de Moraes. Tudo bem, teve um projeto lá para acabar com a Lei de Segurança Nacional. Acabou com a lei, mas pegou todos os artigos dela e trouxeram para o Código Penal. São justamente esses artigos 359 traço uma letra, né? Então, isso daqui é a Lei de Segurança Nacional do mesmo jeito, né? E dá para ver que não tem nenhuma lógica, não tem como botar o Bolsonaro nisso, por quê? Porque não tem qual o documento ou informação classificado como secreto ou ultra secreto nos termos da lei.
Não tem nada. Ah, mas tem a decisão que o Alexandre de Moraes mandou para o Twitter bloquear as contas, era secreta e foi liberada, mas foi liberada pelo Twitter, não foi liberada pelo Eduardo Bolsonaro. Então não tem como botar esse troço aqui como um crime do Eduardo Bolsonaro, né? O que eles estão fazendo aqui, de novo, esse pessoal está jogando para a turminha dele, para a bolinha deles. Eles já estão com a expectativa de tentar salvar a bolha deles ali. Não acreditem, a gente vai conseguir ferrar o Eduardo Bolsonaro, não sei o que lá. Bom, mas uma iniciativa é essa dele perder o mandato dele através da Comissão de Ética da Câmara. Não acredito que isso vai acontecer. A outra é, bom, que o Eduardo Bolsonaro ameaça Alexandre de Moraes, iremos punir você, custe o que custar. O que ele falou, né, é lógico, Alexandre de Moraes cometeu crimes e mais crimes aí nessa suposta salvância da democracia brasileira aqui, né? Merece pagar por tudo isso, vai ter que pagar por tudo isso, mesmo que leve muito tempo, vai ter que pagar por isso. Mas aí tem a outra parte, né? Além dessa parte de tentar tirar o mandato do Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, por esse suposto crime, né? Tem a outra alternativa que é a questão de tirar o passaporte dele, né? E Eduardo Bolsonaro avalia que terá o passaporte apreendido e fala em jogo combinado. Por que ele acha que vai ter o passaporte apreendido? Como eu falei para vocês, o desespero da bolha esquerdista. A bolha do Alexandre de Moraes sabe que isso não vai parar nada, porque, aliás, vai até reforçar o ponto do Eduardo Bolsonaro lá, porque no final das contas, para os americanos vai ficar parecendo ainda mais absurdo o que o Alexandre de Moraes está fazendo aqui no Brasil. Mas a essa altura do campeonato, a preocupação do Alexandre de Moraes é salvar o quem sobrou ainda na bolhazinha deles, a quem ainda está apoiando o Alexandre de Moraes. Não, apoia aqui, olha só, a gente bateu no Eduardo Bolsonaro. Isso não vai mudar nada, cara. O Paulo Figueiredo lá já está muito mais ativo nesse negócio, tem mais um monte de gente lá nos Estados Unidos fazendo isso também. Então, assim, não vai fazer muita diferença. Agora, a não ser dois motivos. Duas coisas podem resultar dessa medida aqui, que não tem a ver diretamente com o caso lá das ações americanas contra o Alexandre de Moraes, mas tem a ver com a política de forma geral, né? Uma delas é aqui, o Eduardo Bolsonaro republica enquete sobre se deve se exilar nos Estados Unidos. O Paulo Figueiredo fez uma pergunta aqui, parece que o Eduardo Bolsonaro está lá nos Estados Unidos nesse momento. Então, ele deve voltar ao Brasil ou deveria se exilar nos Estados Unidos e usar sua influência para lutar daqui de fora contra o regime brasileiro? Eu já falei para vocês que eu acho que isso aqui é uma armadilha. Eu acho que se ele ficar lá do lado de fora, ou se ele tentar fugir enquanto está nesse processo do Alexandre de Moraes caçar o passaporte dele, eles vão vender a ideia de que ele está assumindo o crime. Ele fugiu, é porque ele fugiu, então tem que prender Bolsonaro também. Porque Bolsonaro pode fugir do mesmo jeito em qualquer momento, né? Ou seja, eu temo que isso daqui seja um problema, seja uma armadilha não jurídica, porque juridicamente isso não tem valor, tá, gente? Do fato que, se fosse um caso jurídico, isso aqui não teria nenhuma lógica, isso daí. E mesmo a pessoa que busca asilo em outro país por perseguição no país de origem, isso também está dentro da lei, não é também sinal de que ela está fugindo e coisa e tal. Mas vocês sabem que é lógico que o Alexandre de Moraes vai usar dessa forma essa informação, né? Esse processo não é um processo jurídico mais. Acabou, a justiça no Brasil acabou, não tem direito, não tem devido processo legal, não tem STF mais. O que tem é um monte de político ali tentando salvar a esquerda no Brasil e só isso, né? Então eu tenho muito medo disso daqui, tá? Porque isso daqui eles podem usar como uma armadilha. Então isso é uma consequência que pode vir, de fato, dessa suposta apreensão do passaporte do Bolsonaro, é o Alexandre de Moraes acabar descontando no Bolsonaro pai, né? A outra coisa é a questão do Eduardo Bolsonaro, ele tem a possibilidade, ainda não foram definidas as comissões na Câmara, né? Deve acontecer agora depois do Carnaval, e o Eduardo Bolsonaro estava muito cotado para assumir a Câmara, a coisa de Relações Exteriores, a Comissão de Relações Exteriores do Senado brasileiro, né? Do Senado ou da Câmara? Agora não sei, da Câmara brasileira, né? Então, o PT quer evitar isso a qualquer custo. Por quê? Porque o Eduardo Bolsonaro, nessa Comissão de Relações Exteriores, certamente vai embaralhar alguns processos que o Lula tem feito com a China. Então, o PT está abrindo mão da Comissão de Educação para tentar pegar essa de Relações Exteriores e tirar o Bolsonaro de lá. Só que, no final das contas, essa divisão já tinha sido feita antes, lá na eleição do presidente da Câmara. E como eu falo para vocês, político em Brasília, eles têm aquele negócio de, você deu sua palavra de que ia ser isso, tem que ser isso mesmo. Por quê? Porque é tudo que o político tem, é isso, meu amigo. Se o político não puder mais prometer alguma coisa, né, qualquer coisa que ele prometer, depois não vai servir mais para nada. Não, você prometeu agora, mas da outra vez você prometeu e não entregou, então não vou acreditar na sua promessa agora. Então, se já teve esse acordo, e o acordo foi que o PL ficaria com a Comissão de Relações Exteriores, eu acho pouco provável que o Hugo Mota volte atrás, porque ele estaria sacrificando a própria palavra dele. E isso, para político, é a morte política lá em Brasília.
É igual o mafioso, né? O mafioso tem esse negócio também. Não volta atrás na palavra, não. Que se voltar atrás na palavra, você perdeu sua capacidade de fazer novos acordos, né? De qualquer forma, o que o PT pode estar querendo com essa ação é justamente ameaçar o PL, para se botar o Eduardo Bolsonaro, a gente vai caçar ele, vai tentar que o STF suspenda ele, não sei o que lá, para forçar alguém do PT na Comissão de Relações Exteriores. Sinal de que o PT... Então, esse segundo efeito é sinal de que o PT está com muito medo dessa Comissão de Relações Exteriores, né? Será que esses acordos do PT com a China realmente tem coisa muito pior do que a gente pode imaginar, né? Aqui, ó, Bolsonaro afirma que pedido de apreensão de passaporte do Eduardo busca criar constrangimentos com a comissão da Câmara. Então o Bolsonaro está dizendo que essa coisa toda, embora eles estejam usando como base a ação lá contra o Alexandre de Moraes, na verdade tem um objetivo político. Por quê? Aqui, ó, empréstimo de CDB para o BNDES em moeda chinesa no montante de 5 bilhões de renminbi, tecnologia nuclear, telecomunicação de satélites, cooperação econômica digital. Um monte de coisa que o Brasil, que o governo Lula fez acordo com a China e que pode ser que alguma coisa aqui tenha realmente, esteja fedendo, tenha problemas, né? Talvez seja esse o medo do PT no final das contas, que essa comissão na mão do Eduardo Bolsonaro, ele vai poder olhar todos esses documentos, entender tudo isso que está aqui, e isso pode ficar preocupante para o governo do PT no final das contas, né? O fato é que o Eduardo Bolsonaro, o que fez lá nos Estados Unidos, não tem nada de errado. Ele fez lobby lá nos Estados Unidos a favor do Bolsonaro, fez, a favor das vítimas do 8 de janeiro, contra a censura no Brasil, fez sim, todas causas perfeitamente legítimas e nenhuma delas é traição ao país. É ataque contra o governo, mas isso é papel da oposição. A oposição está aqui para criticar o governo mesmo, para insuflar contra o governo. Se o Alexandre de Moraes não tivesse feito tanta merda, não tivesse feito tanta besteira na condução desses inquéritos, não teria problema nenhum, porque os Estados Unidos iriam olhar e falar, pô, mas eu não posso fazer nada, o cara fez tudo certinho, tudo no devido processo legal, seguindo as leis brasileiras. O problema dessa história toda é que justamente pelo Xandão ter cagado para as leis brasileiras, ter tomado um monte de decisão que não faz sentido nenhum dentro do ordenamento jurídico brasileiro, justamente por isso que ele está vulnerável agora, né? Enfim, vamos ver como é que caminha essa história aqui, né? Então, a gente tem essas três possíveis objetivos da esquerda. Objetivo 1, tentar salvar ali o Alexandre de Moraes. Eles estão tentando isso certamente, porque ele está desesperado, mas é uma coisa que não vai fazer muito efeito. A outra coisa que é tentar perder o mandato do Eduardo Bolsonaro, eu acho que não vão conseguir também, não tem base nenhuma para isso, e principalmente não tem apoio na Câmara o suficiente para isso. E o terceiro ponto é essa questão das relações exteriores aqui, tirar o Eduardo Bolsonaro do Ministério das Relações Exteriores. Será que é isso? Será que vão conseguir? Eu acho que não, hein? Vamos ver como é que vai determinar isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.